A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, 10/11 de 2024. Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é a lei da semeadura. Vamos à Bíblia? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A Epístola aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para as igrejas da região da Galácia. Ele escreveu essa carta para corrigir desvios doutrinários, especialmente a questão de depender da lei para a salvação em vez da fé em Cristo. No capítulo 6, Paulo está concluindo a carta e focando em aspectos práticos da vida cristã, incluindo a importância de uma conduta ética e moral que reflita a nova vida em Cristo. Não vos enganeis. Advertência contra o auto-engano. Paulo inicia o versículo com uma chamada de atenção para que os cristãos não sejam enganados ou não se enganem a si mesmos. Esta frase sugere que existe a possibilidade de que as pessoas possam pensar que podem agir da forma contrária à vontade de Deus, sem enfrentar consequências. A responsabilidade pessoal. Esse chamado implica que os cristãos devem avaliar suas ações e motivações com seriedade. De Deus não se zomba. Impossibilidade de enganar a Deus. A ideia aqui é que ninguém pode enganar ou manipular Deus. Ele é onisciente e percebe o verdadeiro estado do coração humano. A zombaria de Deus. Paulo usa essa expressão para enfatizar que qualquer tentativa de viver de forma desonesta ou hipócrita, esperando que Deus ignore ou não se importe, é vã. Deus não pode ser enganado por aparências ou pela pretensão de uma espiritualidade sem um verdadeiro compromisso. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. A lei da semeadura e da colheita. Este princípio reflete um conceito agrícola bem conhecido na antiguidade e facilmente compreendido pelos leitores originais. Paulo usa essa metáfora para explicar que as ações humanas têm consequências. Assim como o agricultor colhe o que planta, cada pessoa receberá o resultado de suas ações. A mensagem implica que tanto as ações boas quanto más têm consequências correspondentes. Se alguém semear boas obras e seguem os princípios de Deus, colherá os frutos disso, como bênçãos espirituais e crescimento espiritual. Se por outro lado semear atitudes egoístas, imorais ou pecaminosas, colherá os resultados negativos, seja em forma de sofrimento, perda espiritual ou outras consequências. Viver com integridade, os cristãos são chamados a semear boas sementes, ou seja, ações que refletem a fé e os ensinamentos de Cristo, com a certeza de que isso trará uma colheita positiva. Esta passagem convida à autoavaliação constante para garantir que as atitudes e escolhas diárias estão alinhadas com os princípios de Deus. Saber que cada ação tem uma consequência deve motivar uma vida de justiça, bondade e busca pelo bem-estar dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 7, portanto, é um lembrete poderoso de que as ações têm consequências e que Deus é justo e não pode ser enganado. Ele reflete um princípio universal aplicado tanto à vida espiritual quanto à vida cotidiana. O que se planta, se colhe. Esse princípio deve motivar os cristãos a viverem de forma ética, sincera e piedosa, sabendo que os seus atos têm impactos não apenas imediatos, mas eternos. Que cada vez mais nós possamos escolher bem o que nós vamos semear, porque ao seu tempo nós vamos colher, e que cada vez mais, em nome de Jesus, nós venhamos entender que nós temos uma responsabilidade pessoal. Deus, ele requer de cada um de nós caráter, atitude ética, requer cada um de nós uma mudança, uma transformação de vida, mas não sozinho. É Deus que faz isso na nossa vida. É Deus que nos dá boas sementes para semear. Então, que cada vez mais nós podemos, em nome de Jesus, declarar, em nome de Jesus, que Deus é o nosso ajudador. Ele que nos ajuda a cada dia mais nessa semeadura. E não tem como eu plantar feijão e querer colher milho. Eu tenho que plantar feijão e esperar a colheita do feijão. Muitas das vezes a gente acha que Deus está nos punindo. Não, muitas das vezes o que está nos acontecendo hoje são reflexos da semente que nós plantamos ontem. E que cada dia mais nós possamos escolher bem para a honra e glória do Senhor. Vamos orar?
Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, Senhor, semear boas sementes, que possamos cada dia mais, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, refletir, Senhor, nos autoavaliar, Senhor, cada dia mais sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a ter, Pai, uma colheita, Pai, excelente, pois as sementes que o Senhor nos dá, Pai, é semente de excelência. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós não venhamos ser negligentes, Pai, em nome de Jesus, achar que tudo é um inimigo, achar que tudo é punição do Senhor. Às vezes é só, em nome de Jesus, consequências de escolhas erradas que fazemos ao longo da vida. E todas as escolhas, Pai, nós sabemos que tem uma consequência. Então nos ajuda a fazer as melhores escolhas, em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um domingo abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.